Deixa eu começar do começo, gente. Eu fico bem nervosa de fazer live. Mas por que eu quis provocar a... Vamos lá, Thaís, do começo. Gente, o que acontece? Eu quero provocar uma reflexão com vocês por meio dessa live, que geralmente eu tava começando a fazer live sobre games, porque jogando, tá, eu não preciso ficar conversando, porque eu acabo ficando com um pouco de vergonha. Mas eu acho que é interessante a gente começar a se expor um pouco mais sobre aquilo que nós achamos importante, certo? Certo. E aí o que acontece, gente? Eu recebi esse videozinho aqui do Jack, que é o react do react do react. E aí eu gostaria de comentar sobre esse vídeo e ao mesmo tempo também a gente refletir um pouco sobre o que está acontecendo. E aí no comecinho, gente, então ele vai provocar sobre o galo, que é um representante, querendo ou não, de uma classe de trabalhadores específicas dentro de uma ocupação, que são os motoboy. Então vamos pensar, ó, desde o comecinho pra gente saber do que eu tô falando. Falecendo na greve, que dentre outras coisas defende a aplicação das 30 horas semanais para os técnicos administrativos e que nunca viu o Galo apoiar movimentações como essa, né? Então assim, e aqui a gente entra para o fechamento, para a conclusão. Veja, meu querido Paulo... Aí, o que acontece? Esse videozinho, gente, ele é do Tamir Felipe, tá? E ele tá fazendo um react do Jones Manuel sobre o que tá acontecendo com o Galo e a representação do Galo. Beleza, Thaís, mas quem que é esse tal de Galo? Galo, gente, é esse aqui, esse rapaz, ó, que ele ganhou uma representatividade bem grande no meio dessa ocupação de trabalhadores que são motoboys, por discussões mesmo necessárias, que é sobre o direito desses trabalhadores. Entendendo que os trabalhadores de motoboy, nem todos, raramente eles são contratados com carteira assinada. Se eles não têm carteira assinada, significa que eles são trabalhadores terceirizados, que trabalham ali por entrega que eles fazem. E geralmente essas entregas, pessoal, é tipo R$15, R$7. Então a gente está falando de pessoas que colocam sua vida em risco por causa de míseros centavos. Isso é muito perigoso. E aí, então, entendendo essa exposição desses trabalhadores com essa falta de direito, o Galo ele começou a fazer um movimento, então, a favor dos direitos, que fosse legalizado, uma discussão aí contra o iFood, pelo fato de que eles não pagavam o suficiente pelas cotas quando eles fazem as entregas, a maioria do dinheiro, das porcentagens desse valor que eles recebiam ia para o iFood, para tal, todas essas plataformas internacionais, que é só mais uma expressão do que a gente chama de financiarização do capital, né? E aí o que acontece? Ele então ganhou todo esse respeito, toda essa representação, pelo fato de discutir, brigar e por causa dessa categoria. Por que é tão importante essa discussão? Não é por acaso, gente. Essa discussão ela é válida, por exemplo, nessa notícia aqui do dia 26 de novembro do ano passado, ele vai mostrar que 40% dos trabalhadores, das pessoas que sofrem ou morrem em acidentes de trânsito são motoboys. Isso significa que as pessoas, olha, as motocicletas também concentram aproximadamente 60% das interações por acidentes de transporte terrestre a partir aqui de 2024. Então a gente está falando que realmente é muita gente, ó, a frota de motocicleta ela cresceu 2,7 milhões de unidades em 1998 e passou a 34 milhões em 2024. Obviamente, né, gente, a gente está falando sobre um transporte que, mais ou menos, né, é um pouco mais barato, é mais fácil de comprar, gasta menos combustível e na hora de você trabalhar com entregas é mais fácil e mais rápido. E aí que tá o problema, esse negócio de ser rápido. Eu tô com uma entrega daqui para 20 quilômetros e o cara tem que chegar em 5 minutos. Obviamente que ele vai usar uma moto, mas nessa de 5 minutos o cara acelera que nem doido para poder ganhar R$15 na entrega. Daí, o que acontece? O Galo começa com essas discussões para proteger essa classe trabalhadora e tal. E aí, só que o problema ele começa essas discussões e às vezes eu fico um pouco preocupada com o fato de nós da esquerda, às vezes a gente acaba se perdendo um pouquinho nos nossos discursos. Mas vamos escutar um pouquinho mais o vídeo para a gente poder entender isso.
O Galo, ele se transformou numa espécie de expressão do identitarismo periférico. O Galo assumiu uma persona que só ele é periferia, só ele é pobre, só ele é quebrado. Aí ele pega a idealização do periférico de São Paulo, universaliza pro Brasil inteiro, como se o pobre, o periférico de São Paulo, fosse a representação universal do Brasil inteiro. E aí, gente, periferia é periferia em qualquer... Isso aí é mal de paulista, isso aí é mal de paulista. Aí o que acontece? O Tamir fala que isso é mal de paulista, o Jones Manuel tá falando que ele tem essa posição partidária, posição política, não partidária, nada a ver com partidarismo, mas na questão política de posicionamento do que a gente pensa ou deixa de pensar, no que a gente defende ou deixa de defender. E aí o que acontece? Eu fiquei um pouco preocupada, eu pensei, mas será que é isso mesmo? Porque a gente tá falando de duas pessoas que têm as suas opiniões, né? As suas, entre aspas, e as suas convicções sobre o que as pessoas falam. E aí, nesse sentido, eu quis escutar um pouquinho mais o vídeo antes de eu dizer, nossa, Galo, você tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Lembrando que eu sou paranaense, né? Eu sou aqui do Paraná. Eu tenho as minhas pautas identitárias, obviamente. Todos nós, quando a gente entra dentro do movimento, a gente entra por causa de alguma questão que nos inquieta. Questões de gênero, questões de raça, questões de classe, etc. E aí, o Galo é da mesma forma, o Jones Manuel é da mesma forma. Nós paulistas somos assim, viu? Isso é uma característica do paulista. A gente acha que o Brasil é São Paulo. Qualquer lugar, como diria Racionais. Mas é parecido, mas não é igual. Então existem sim várias semelhanças entre a periferia de Recife e a periferia de São Paulo, mas não são iguais, viu? E aí, a partir desse lugar, o Galo entrou numa que é basicamente todo mundo... E aí, por que ele fala isso, gente? Ah, como assim, Thaís? A periferia de São Paulo é diferente que a periferia do Rio de Janeiro, sendo que ambas são periferias. Pessoal, isso é muito importante a gente pensar, porque dentro de um contexto sócio-histórico-cultural, a gente está falando sobre questões de gênero, questões de classe, questões de raça e a construção da nossa própria história. Por mais que nós vejamos semelhanças sobre as questões de classe, obviamente que alguma coisa ou outra ela vai se diferenciar da forma onde que a gente se encontra. Questões de acessibilidade ou falta de acessibilidade. Eu estou dizendo que a periferia do Paraná é diferente que a periferia de São Paulo e que as pessoas sofrem menos? Não é isso que eu estou falando, gente. Porque a gente vai ser expostos a formas de violência, violência do Estado, violência estrutural, obviamente da mesma forma. Mas a gente precisa reconhecer que a gente tem contextos diferentes, a questão da formação de ambos os estados, né? A gente está falando do Rio de Janeiro, que tem uma construção histórica desde o período de colonização, que vai demarcar a questão de raça daquela população, né? A quantidade de pessoas pretas no Rio de Janeiro. A gente tem um contexto de São Paulo, com aquela coisa de vender o país, a cidade maravilhosa ali, que você vai para São Paulo, você vai ter uma vida melhor. Então a gente fala aí sobre uma questão de saída das famílias das regiões rurais e das regiões mais periféricas indo para São Paulo para construir uma vida, e aí a gente vai falar sobre todas umas construções de periferia por causa dessa forma de saída da população das suas próprias casas por busca de uma vida melhor, e aí uma concentração de pessoas em situação de rua, porque esse sonho era mentira, uma venda falsa do capitalismo, né? E aí, então, assim, a gente tem construções periféricas com histórias diferentes, né? Contexto histórico e social diferentes. Mas isso não significa que ele está dizendo que sofre menos. Não. A relação de sofrimento por exploração do capital, explorações de gênero e sexualidade, ela não vou dizer que existe uma dor maior ou uma dor menor. Todas elas são dores, por isso que a gente tem movimentos sociais e nós temos essa necessidade de luta de classe pelos nossos direitos, certo? Aí só para não confundir quando ele fala isso. É playboy, todo mundo é playboy, todo mundo não conhece a classe trabalhadora, ele é o único que conhece a classe trabalhadora, parece que ele é o único que veio da classe trabalhadora. Então ele assumiu uma ideia que o lugar de identidade dele, de trabalhador periférico, dá uma posição privilegiada para conhecer a classe trabalhadora que mais ninguém tem. Então todo mundo é playboy, só ele que não é playboy. Então só ele conhece a classe trabalhadora. Aí a partir isso é muito legal, gente, o que o Jones Manuel fala. Por que acontece? Isso aqui tudo é uma construção de leitura de classe, né? É toda uma construção e desconstrução do nosso processo de alienação. Porque nós somos alienados, gente, desde que a gente nasce.
Assim que a gente nasce, as coisas já vêm para nós pré-prontas. Você nasce, você já é imposto para você que roupa que você vai colocar, a cor da roupa que você deve gostar, o time de futebol que a tua família quer que você torça, a religião que você vai querer seguir. Então tudo vem para nossa cabeça desde que a gente está nascendo dentro desse movimento, desse modelo de sociedade, né? Cada sociedade vai colocando dentro da gente formas culturais e tradicionais que vai moldando a nossa forma de pensar sobre a vida. E aí, quando a gente vai falar de classe, não é diferente, porque aí a gente nasce já que você tem que comprar, consome, e aí é onde que tem que ser o nosso lugar enquanto mulher, nosso lugar enquanto criança e adolescente, os nossos lugares enquanto pretos e brancos, aonde que é o nosso lugar. Aos poucos é ensinado pra gente no movimento de manipulação mesmo, através de tudo que a gente escuta, que a gente ouve, que a gente compra, que a gente lê, tá ali, tudo nos manipulando desde que a gente nasce. E aí desconstruir esse entendimento, gente, é muito difícil. Eu posso falar isso por mim mesma. Até eu me entender enquanto uma mulher preta dentro da sociedade, gente, foi muito difícil. Porque, olha, vocês podem olhar pra mim, eu sou uma mulher parda, eu nasci no Paraná, na região sul do Brasil, numa região que é vendido para você que não existe pretos, que não existe pardos, que só existe branco europeu, holandês, italiano, etc, etc. Onde estão os pretos, né? E aí a minha vida inteira eu sempre me entendi como uma pessoa de origem indígena, obviamente, que é a grande população do Paraná foi composta, né? A gente era os originários da região do Paraná, os indígenas aqui, assim como no mundo todo no período de colonização. E aí, então, eu sempre me entendi como indígena, minhas características pardas, o meu cabelo, que antes era mais liso. E aí, com o tempo, gente, entrando na universidade, visitando a Casa da Mulher Brasileira, visitando outras instituições, eu comecei a perceber que não, eu não sou só de origem indígena, mas também preta, que é a construção da sociedade brasileira. Então, aos poucos, eu fui me entendendo dentro dessa sociedade. Por que disso, gente? Por causa dessa discussão do identitário, da qual é a nossa identidade. Então, eu sempre entendi, gente, que os preconceitos que eu sofria dentro da sociedade, as coisas que eu sofria dentro da escola, era porque eu tinha nascido pobre. Eu sempre trabalhei como catadora de materiais recicláveis, então eu sempre entendi que esse era o meu problema. Apesar de olhar para o lado e ver colegas meus que também eram tão pobres quanto eu, tanto na situação de vulnerabilidade tanto quanto eu, mas que não sofriam os mesmos preconceitos e recebiam um pouco mais de carinho dos professores do que eu. E eu sempre achava, talvez eu fedo mais do que eles, porque eu trabalho com lixo. Até um dia eu entender que a questão não era só essa, mas era a minha própria cor, o meu fenotipo, que não era tão interessante, tão agradável para alguns professores, porque não tinha cara de quem precisava de ajuda, precisava de carinho. Porque se você é preta, gente, você não precisa de tanto carinho porque você é forte. E infelizmente a sociedade trata isso. Então eu entendia que o problema era o fato de eu ter sido pobre e não porque eu era preta. E aí, com um tempo, eu fui construindo essa identidade e tendo essa leitura de classe, que aí é questão de classe e questões de raça. E aí, o que acontece? Por que toda essa justificativa? Porque daí dá para entender um pouquinho por que dessa questão de identidade do Galo, de achar que só ele fala por toda a classe. Porque existe uma época que eu não tinha essa consciência de classe, de entender que todos nós somos classe trabalhadora. Você entende? Todos nós estamos na mesma luta. E aí, só que o problema é que quando eu pego essa identidade e eu defendo só uma coisa, só raça, eu só defendo preto, eu só defendo a questão de sexualidade, eu só defendo gênero, eu só defendo isso. Além disso, eu não tenho mais debate. Aí, gente, não dá. Aí é um problema muito grave. Então é aí que eu comecei, eu preciso ver o vídeo, o que o Galo fala, por que dessa discussão, porque ela é muito perigosa. Porque aí a gente entra num outro processo de manipulação. Então, vamos ver junto? E daí ele começou a trabalhar um senso comum, que é um senso comum reacionário. Veja, nessa entrevista pro Três Irmãos, o Galo chega e fala assim: vixe, já virou reacionário, daqui a pouco ele é fascista. Aí o Tamir, ele vai lá e mostra Estou a dois passos esse debate que o Galo faz. De ser fascista, amado de... a defender. Ele meteu essa? Eita, falei um palavrão, dá o cu e tal.
tem Ele meteu palavrão essa? aqui, gente. Mas o que acontece? É aí que a treta começa. Porque aí o Galo, ele pega e diz, olha, eu vim aqui para defender a classe de trabalhadores do motoboy. Eu não tô aqui para defender quem dá a bunda. Gente, infelizmente, esse primeiro discurso já é um discurso extremamente homofóbico. Não dá pra eu sair pra... Gente, não tem como, tá? Porque da mesma forma que eu tô defendendo a classe de trabalhadores de motoboy, eu também tô defendendo os motoboys que são gay, as mulheres que são lésbicas, eu tô defendendo toda uma categoria que é gay, que é lésbica, porque todos nós estamos juntos, gente. É uma questão interseccional. E ó, pra você ver que quando eu falo, gente, não é por acaso. Esse texto aqui que eu estou estudando com a turma do 3º ano de serviço social é sobre questões interseccionais. Então não tem como eu falar sobre classe trabalhadora, só eu falar sobre questões de gênero, tudo de forma separada, porque está tudo unido. Quando eu separo os discursos como se cada um tem o seu canto, a gente divide, a gente segrega e aí, cara, acabou tudo. Aí o problema é grave, vocês conseguem me entender? E isso é a minha grande discussão dentro dos conselhos de direito. Porque, gente, eu já participei de alguns conselhos. Conselho da Saúde, Conselho da Mulher e Conselho da Cultura. E quando você tá dentro desses conselhos, a galera se mata. Ah, eu quero dinheiro pra cultura porque é mais importante. Eu quero dinheiro pra mulher porque é mais importante. Eu quero pra saúde porque é mais importante. Eu quero. E aí, perde-se a discussão que tudo tem que estar junto. Vocês conseguem entender? Nós, da área da mulher, podemos fazer projetos junto com a área da cultura, com a área da saúde e junto a gente ter uma verba bem grande para poder trabalhar e aí oferecer serviços para a classe trabalhadora. Para as mulheres, eu vou discutir a questão de prevenções de doenças IST com as mulheres. Então, eu posso pegar a verba do fundo da mulher, junto com a verba do fundo do Conselho da Saúde e aí, junto com o fundo do Conselho da Cultura, e a gente tem uma verba bem grande e a gente faz uma campanha enorme relacionada com audiovisual, por exemplo, e aí levar um filme, alguma coisa para tratar a questão de prevenções de IST para mulheres, para homens, para criança, para adolescente. Gente, é possível. E aí, esse é o problema. Quando a gente separa essas identidades, a gente coloca cada um no seu cantinho, a gente segrega, gente. Sabe aquele negócio lá do filme do Will Smith? Mantenha-se junto, porque quanto mais a gente se separar e parado, a gente morre. A gente perde. E esse é o grande problema, porque nós, enquanto esquerda, a gente tá perdendo pra direita porque a gente não se une. Porque cada um tá no seu canto como se fossem coisas diferentes. Mas não é. Vamos lá ver mais um pouquinho? O Galo meteu essa lá? Aí é... A galera que dá o cu. Ei, É, bem isso que ele falou. Eita, pé. Aí o Samir, ele vai lá e mostra Meteu onde essa? ele falou isso. Ai, E pior que caraca. fala. Canais, colocando muita Não, cara. verba, né? Estão patrocinando vários canais, colocando muita grana. Meu irmão, a única coisa que a gente pode fazer é se organizar, né? Tentar ocupar esses espaços e combater essas ideias. posso- Não tem como. Que na ideia, gente, é exatamente isso. Nós precisamos nos organizar. A gente precisa estar junto, pretos, brancos, obviamente. Nós temos, porque a gente tá dentro dos brancos, a gente tem mulheres, a gente tem um monte de discussão, gente. Então é pretos, brancos, gays, lésbicas. Todos nós precisamos estar juntos, gente, para lutar pelo direito humano. Eu não tô dizendo, gente, isso é muito importante, tá? Nem me vem. Ah, Thaís, então você tá dizendo que não é importante eu ter uma pauta LGBTQIAPNA+. Não, nem me vem com essa, porque a gente precisa ter, nós precisamos nos reconhecer dentro desses espaços, isso é muito importante, e a gente precisa se reconhecer e se unir para que a gente consiga vencer. Porque a gente vai vencer, gente, dentro entendendo que a gente está no modelo de sociedade capitalista que nos individualiza. E quanto mais individual a gente tá, mais separado a gente tá, mais fraco a gente fica. Então, nós precisamos nos unir às nossas pautas. E aí, quando a gente separa, é essa treta que dá. Como se aliar com essas ideias? Posso me arriscar aqui, igual no negócio do jet ski? Posso me arriscar aqui pra tentar provocar uma solução Vai, e cara. mostrar pra você como que essa solução é vomitada na hora. Por que cada um não joga numa posição na esquerda? Por que todo mundo tem que jogar na mesma posição? Nada a ver esse discurso, porque a gente precisa, né? Não tem como. Eu não entendi por que ele quis falar isso. Por que eu que sou um motoboy, que tem que fazer greve de motoboy,
tem que defender quem quer dar o cu. Obviamente, gente, porque cada um tem o seu e tem que fazer o que quiser com o seu toba. Vocês conseguem me entender? Por que eu tenho que defender as pessoas que querem... É óbvio, gente. A gente tem que defender porque o corpo... Gente, se a gente tá falando no capitalismo que tem que defender a sua propriedade, o meu corpo é minha propriedade, não é? Se a tua casa é tua propriedade, teu carro é tua propriedade, você faz o que quiser com a sua casa, o que você quiser com o seu carro, o que você quiser com o seu iPhone. Por que eu não posso fazer o que eu quiser com o meu corpo? Você consegue entender como é contraditória essa defesa? Eu defendo, mas de repente eu não defendo mais. Não faz sentido. Oi, Alessandro Mendes e Delbrando, tudo bem? Vocês, gente, sejam bem-vindos. Paulo, seja bem-vindo. Chayenne, bem-vindo aí pra gente conversar. Mas é bem isso, gente. Então, obviamente, gente, se eu defendo minha classe enquanto minha classe de trabalhador, eu também vou defender todas as outras pautas. Obviamente que aqui ele pega um termo bem pejorativo. E é aí que tá o problema do termo pejorativo dele. Porque dentro dessa pequena frase, olha, a frasezinha é pequenininha, mas nessa frase já entra, assim, tipo um século de homofobia. Você consegue entender? Pega esse discurso dele, assim, um short do discurso dele, e coloca num vídeo de gente de direita, gente, eles vão começar a vender, se até o Galo não concorda com o debate de gênero, por que eu vou concordar? Aí que é o perigoso, gente. Se você tem alguma representação política, uma representação de influência com as outras pessoas, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai falar. Olha, e ai, Thaís, você tá falando assim, você nem é influencer. Eu não sou influencer, gente, assim, de influencer que tem 1 milhão de gente seguindo. Obviamente que eu não sou. Eu fico ainda impressionada que tem umas 800 pessoas que me seguem, gente. No fundo do coração, muito obrigada. Mas assim, o Galo, gente, vamos dar uma olhada aqui. Galo Motoboy YouTube. Vamos ver aqui quantas pessoas seguem ele. No Rio de Janeiro, já é a terceira... Pera aí, vamos achar o canal do Galo. O canal do Galo é Galo Motoboy. Será que a gente acha o canal dele? Mas é assim, gente, ele é um cara que tem uma representação, assim, muito grande. Ele é muito respeitado por muita pessoa. E aí é aquela coisa. Mas eu sei que tem, assim, muita gente que segue ele. Se aqui só nesse vídeo tem mais de 9 mil pessoas, então pense. E aí o que significa, gente? Significa que, sei lá, mais de 10 mil pessoas concordam com o que ele fala. Mais de 10 mil pessoas compram o discurso dele. E aí, de repente, ele começa com um discurso homofóbico. Gente, isso é muito perigoso. Oi, Ismar, Ana, tudo bem? Sejam bem-vindos, gente. Então, esse que é o problema. Por isso que eu quis trazer em forma de live, assim, por mais que eu fique com um pouquinho de vergonha de fazer live, mas eu acho que isso aqui é urgente. E não cabe no vídeo. Não cabe no vídeo fazer isso. Vamos lá. Então, olha o que ele fala. Por que todo mundo tem que jogar na mesma posição? Por que eu que sou um motoboy, que tem que fazer greve de motoboy, tem que defender quem quer dar o cu? Não dá, gente. E não tem graça. Você consegue entender? Não tem graça. Porque assim, eu, Thaís, sim, vou defender tudo. Eu vou defender quem é homem, quem é mulher, quem é lésbica, quem é gay, para que eles não sofram violência. Da mesma forma que eu não sou motoboy, não trabalho com moto, tal, nem tenho carteira de moto, não trabalho com isso, e eu vou defender a classe de trabalhadores do motoboy para que eles não sofram nenhum tipo de acidente, para que eles tenham direito trabalhista mesmo, não sendo motoboy. Então, por que eu, Thaís, vou colocar nas minhas pautas a defesa dessa categoria e ele não pode colocar na pauta a defesa da discussão de gênero e a questão de sexualidade? Não dá, né? Daí também não é justo. Silvia, seja bem-vinda. E assim, tá, é o Tamir falando ali, ele gosta de fazer piada. Tem gente que não tem noção. Não tem como, gente. Caralho, bicho. Que louco. Greve de motoboy, tem que defender quem quer dar o cu. Não. Olha só, a palavra que eu usei, dar o cu, que é ofensivo, né? Assim que o trabalhador fala, tá? Por que eu tenho que defender? E cara, e isso é uma outra coisa que é muito complicado pra gente. Como que trabalhador fala? Como que pobre fala?
Isso é foda, gente. Com todo respeito. Ó, hoje, foi que nem eu falei pra vocês lá. Hoje eu tô trabalhando como professora, eu tenho doutorado e tal. Mas lembra que eu falei pra vocês? Eu catava lixo, gente. Materiais recicláveis numa gaiota. Às vezes eu carregava junto com meu irmão 200 quilos nas costas dentro de uma gaiota. Uma vez a gente carregou, gente, um pedaço de carro do ferro velho que deram pra gente poder vender. Numa gaiota. Vocês conseguem entender? Então, assim, 18 anos da minha vida, gente, eu parei de trabalhar com reciclagem e carregando peso aos 24 anos, quando eu me formei na faculdade. Então, desde os meus 13 anos, eu sempre trabalhei com isso. E agora, eu tenho uma coisa que me estressa muito, é sobre como que pobre fala. Ah, porque pobre fala assim, porque pobre fala assado. Eu não posso usar esse termo porque pobre não entende. Ah, porque pobre gosta disso. Gente, ficar colocando, e esse que é o problema do Galo. Ele coloca como se todo mundo fosse burro, sabe? Como todo mundo fosse assim aí. E não, gente, não é exatamente isso. Obviamente que no nosso dia a dia a gente vai falar da bunda, da tudo, né? A gente fala assim, não vou dizer que não. Mas essa forma de colocar assim, o pobre desse jeito, me deixa um pouco preocupada. Porque é a mesma coisa que a direita fala. É a mesma coisa que Faria Lima, que esses riquinhos aí ficam falando sobre como nós somos. Gente, a gente é classe trabalhadora. O motoboy é classe trabalhadora, o pedreiro, o catador de reciclagem, o zelador das ruas, a empregada doméstica, o cara que trabalha no banco. Gente, nós todos somos classe trabalhadora. A pessoa que está entregando o panfleto ali no carro para você no sinaleiro, ali no semáforo, é classe trabalhadora. A gente precisa se entender que todos nós somos classe trabalhadora. O cara que está trabalhando ali no Banco do Brasil e é gerente ali e ganha seu salário, nossa, 5 mil, 7, 10 mil por mês, ele é classe trabalhadora, gente. 10 mil por mês não te faz burguês. Sabe? Que te faz como classe trabalhadora. Se você não alcança os relatórios lá, a quantidade de coisa de comissão que eles querem, você é demitido do mesmo jeito. Porque, olha, gente, concurso público tá cada vez abrindo menos. Os bancos, as escolas, as universidades, cada vez está contratando mais terceirizado. Eu sou, um terceirizado, eu sou PSS. Cada vez menos concurso, menos contratação em forma de concurso. Isso significa, gente, que cada vez a gente está mais vulnerável. Nós somos classe trabalhadora. E aí, assim, o problema desse discurso do Galo é como se a gente fosse bobo, como se a gente fosse, sei lá, ai, nossa, gente, eu vou colocar aqui uma palavra que todo mundo vai ficar, ah, gente, por favor, a burguesia faz coisa pior, tá? Isso não é coisa de pobre. Falar bunda, falar essa palavra, falar cu mesmo, ela não é coisa de pobre, tá? Isso é coisa de... Gente, olha o caso do Epstein. Uma ilha de milionários que tráfico sexual, tráfico de crianças, tráfico de mulheres, isso é coisa de rico, tá? Então, ficar estereotipando que pobre que fala, que pobre que é coisa, como se o pobre fosse o pior de tudo, e não é. Porque rico faz coisa muito pior. Rico sai pelado pela rua e rico sai por aí e contrata criança pra... Vocês sabem o quê? Rico tem cara de pai, conservador, maravilhoso, e sai por aí contratar garotos de programa. E isso é coisa de rico, tá? Então é muito perigoso a gente ficar falando que falar besteira, falar as coisas é coisa de pobre. Que daí é o mesmo estereótipo que a gente tem em cima do funk. Ah, porque funk é coisa de pobre. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? A gente tem que parar com isso. E aí que começa o problema do Galo. Então o Galo, ele tem essa representação, o cara tem mais de 10 mil seguidores, sei lá, tem gente pra caramba, e aí ele começa com esses discursos aí que acaba sendo homofóbico, acaba sendo classista, muito perigoso. Defender isso. Por que a Erika Hilton não defende isso? Eu defendo o meu, a gente joga no mesmo campo, ela numa posição, eu numa outra posição. Não, todo mundo, o motoboy também, que ele é de esquerda, ele também tem que defender essas ideias aqui, e é todo mundo no mesmo balaio, é um pacote, ser de esquerda é isso aqui, tudo certo. É claro, gente, porque ser de esquerda é defender a dignidade humana. Você tá me entendendo, gente? Bem-vindo ao Chup Fácil, Jaqueline, gente, boas-vindas aí. Obviamente, gente, ser de esquerda é defender a dignidade humana. Defender a dignidade humana, gente, é defender pautas de raça, é defender pautas de gênero, é defender a sexualidade, é defender a criança e adolescente, a saúde do homem, desconstrução do machismo, é defender... Gente, é defender tudo.
Você consegue entender? É defender desde o cachorrinho até a bactéria, porque se a gente polui o meio ambiente, as bactérias necessárias morrem e é tudo, gente. Ser de esquerda é defender a vida humana, é defender a vida na Terra, é defender tudo. Isso é ser de esquerda. Ai, Thaís, nossa, aí é o problema, que daí entra no problema do galo. Porque eu defendo o meio ambiente, mas eu não gosto de gente preta. Ai, porque eu defendo não sei o quê. E eu tenho muitos amigos assim, e isso me preocupa, que é super defende todas as causas. E aí, de repente, só que eu não gosto de falar sobre sexualidade. Pessoa trans lá e eu aqui, porque eu não concordo. Cara, você vai concordar com o quê? Você consegue entender? Não é você que tá lá. Não é você que tá namorando uma outra mulher ou um outro cara. É o cara, sabe? É o sujeito que tá tendo um relacionamento homoafetivo, é o sujeito que tá com todos os seus conflitos por ser uma pessoa trans, é o sujeito que tá sofrendo lá. Por que você vai ficar assim, porque isso eu não concordo. Não tem que concordar, gente. A gente tem que defender a vida dessa pessoa. É isso. Eu vou defender para que a pessoa trans não sofra violência, mesmo não sendo uma pessoa trans. Eu vou defender que a pessoa homoafetiva não sofra violência, mesmo não sendo homoafetiva. Você consegue entender? Eu vou defender a mulher para que a mulher tenha liberdade de ter ou não ter filhos, sei lá. Eu vou defender a vida. É isso que a gente defende. Sendo de esquerda, você defende a vida. Então, defendendo a vida, eu vou defender direitos trabalhistas, eu vou defender redução da escala 6x1. Thaís, você trabalha em escala 6x1? Não, eu não trabalho hoje. Hoje eu sou professora. Sendo professora, eu tenho 20 horas em sala de aula e eu tenho 20 horas para preparar minhas aulas em casa. Na teoria, eu não preciso me preocupar com escala 6x1 porque eu não tenho. Eu tenho aí 20 horas para trabalhar em casa, no meu sofá, fazendo meu planejamento de aula. Mas não, gente, eu já trabalhei em escala 6x1 no McDonald's por 2 anos. Eu já trabalhei como catadora de lixo 24 horas na minha vida. Então eu sei o quão é difícil ser classe trabalhadora nas suas situações mais tristes da nossa vida. Eu já trabalhei no mercado, então eu sei o quanto é explorado você não poder ficar sentado para poder ficar atendendo o dia inteiro. Às vezes uns clientes bem pé no saco, uns clientes muito sacana. Eu já quase levei tapa no rosto, gente, atendendo pessoas no McDonald's. Então, assim, eu não trabalho hoje a escala 6x1, mas eu vou defender a escala 6x1. Agora, dizer que eu não vou defender só porque eu não pertenço àquele círculo, não dá. Certinho isso aqui. Por que eu não posso fazer um trabalho? O Rubão faz outro trabalho, o Jonas faz outro trabalho, eu faço outro trabalho. Nós joga tudo no mesmo campo pra vencer. Não, todo mundo tem que acreditar na mesma ideia, todo mundo tem que defender do mesmo jeito, todo mundo tem que se comunicar com todo... Tipo assim, todo mundo tem que se comunicar com aquela bolhazinha ali. Por quê? A gente tá em lives, quer entrar? Orra. O Jack tá aqui do meu lado, mas ele morre de vergonha de falar com as coisas, mas ele é meu maior inspirador. Ainda não. Já termino. A gente já termina aqui. Mas assim, gente, é a discussão da... então, se eu discuto uma coisa, eu vou entrar numa bolha. Gente, é muito importante a gente entender. Uma coisa é eu entrar em bolhas de... E na verdade, gente, isso daí já entra numa outra discussão, que são as questões das bolhas mesmo, as bolhas de pensamento. Porque quando a gente entra em bolha, a gente se individualiza. Então, eu vou entrar na bolha da discussão sobre não falo de política. Eu vou entrar na bolha da discussão sobre sou contra o Irã. Os Estados Unidos está certo. Eu vou entrar na bolha do que defende Israel porque eu sou católica, evangélica, eu sou cristã. E isso é entrar em bolhas que não discutem mais nada. Agora, quando eu discuto essa, que eu nem falei, a interseccionalidade, eu discuto sobre tudo relacionado, eu já não tô mais dentro de uma bolha, gente. Porque não tem como que você entrar numa bolha, sendo que são tantos temas diferentes. Aí, porque essa bolha explode e já não é mais uma bolha. Então, assim, aí que a gente começa a perceber que a gente discutindo talvez individualizado demais, não sei, a gente começa a se perder dentro dos nossos discursos. Por que o nosso pastor, Henrique Vieira, deputado federal, não é pastor de nada, o Rodrigão?
Que isso, Não, o cara irmão, é pastor irmão, pra caralho. irmão, então tá, cadê o vídeo dele da igreja fazendo pregação, xará? Você não consegue ser pastor no Brasil evangélico. Você não consegue ser pastor no Brasil evangélico. Não é crítica aí, meu irmão. Nós já troquei várias ideias com você, você tá ligado como é que nós é. Você fala a fita, demais, a fita é o por isso seguinte, que eu te odeio. cadê o vídeo do cara numa igreja lotada falando, meus irmãos, Jesus vai voltar? Porque pra mim um pastor é isso, irmão. Sobrou até Aí um ele começa a pastor. misturar as coisas, gente. Que E daí loucura, começa a ficar cara, meio que sem loucura. sentido, meio sem sentido. Porque daí ele se perde na discussão. E é normal, gente. É normal a gente se perder na discussão, eu falo por mim. Mas daí ele entra numa pauta homofóbica e ele joga a culpa em outra pessoa. E aí não dá, gente. Ou a gente é homofóbico ou a gente não é. Eu preciso ter essa consciência de classe sobre aquilo que eu defendo ou deixo de defender e assumir a responsabilidade que eu sou assim. E aí ele começa a se perder. Enfim, gente, agora já é 12:09, eu não vou prender tanto vocês aqui, mas eu quero agradecer no fundo do coração, mas e levar a reflexão para vocês, depois a gente posta um videozinho sobre isso, mas pra gente pensar até que ponto que as nossas discussões, dentro daquilo que a gente acredita, colocar entre aspas essa palavra que é perigosa, mas dentro das nossas convicções, sobre até que ponto a gente segue a nossa convicção e a gente se perde dentro delas, deixando de defender o essencial. Eu não tô dizendo, gente, que o movimento negro é ruim, olha o perigo. Eu não tô dizendo que a gente não precisa participar do movimento da mulher, dos conselhos, eu não estou dizendo. Eu estou dizendo que a gente precisa se unir enquanto conselhos, se unir enquanto associações, porque eu, sendo preta, preciso defender as questões de gênero. Eu, sendo preta, preciso defender as questões de sexualidade. Eu, sendo preta, preciso defender as questões de classe. E eu, sendo branca, também devo defender todas essas questões. Porque tudo está relacionado. Nada é individualizado, gente. Nada. Tudo está junto. E a gente precisa defender e precisa se unir. Quanto mais a gente se individualiza, mais a gente perde. Nós estamos em período de eleição, pessoal. A gente não pode se separar, a gente não pode continuar brigando. Minha preocupação é, eu tô vendo vários movimentos de esquerda, galera saindo, galera entrando. Ah, de repente eu não sou mais desse partido, de repente eu não sou mais desse conselho, de repente eu não sou mais desse espaço. E aí, gente, é porque a gente não tá se comunicando direito. Nós precisamos se unir, nós precisamos se recuperar, porque senão nós vamos perder. Essa é a minha preocupação. Certo? Jaqueline, Shopifácil, eu não sei seu nome, mas obrigada por vocês estarem aqui, gente. Silvia, esse foi o minha primeira live conversando de verdade, que não é só fazendo jogo quietinha. E eu fico muito feliz, ó, gente. Pra mim, assim, isso é uma vitória. 49 pessoas estão aqui comigo, gente, no fundo do coração. Muito obrigada mesmo. Eu sou a Thaís, tá? Eu tenho um canal, então, que é o Thaís Plus Cota. Tanto aqui no TikTok quanto no YouTube, vocês podem me seguir por aí. E aí, gente, vamos conversando, vamos se unindo, a gente criar formas de continuar forte e a gente não se perder dentro dos movimentos, porque a gente precisa defender a vida, a gente precisa defender a dignidade humana. Independente de quem nós somos, tá? A gente precisa se unir. Feito, gente. Obrigada no fundo do coração por vocês estarem até aqui. E a gente se vê. Até mais, gente. Deixa eu só desligar aqui.